Olá, eu sou o Gober Morales, psicólogo coach, e você está assistindo ao Construindo Sentidos aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu tenho a felicidade de receber aqui no consultório a Juliana Machado, do Cenoura Bolos, mais conhecida como Juju, para mim, para os íntimos, né, Juju? Com certeza. Eu conheci a Juju através das redes sociais. A Juju também participou do meu workshop e a gente ficou... Você virou meu cliente. Eu virei seu cliente. Exato. Ficamos grandes amigos. E eu tô trazendo a Juju e a história da Juliana porque é uma história que eu acho muito emblemática para muitas pessoas que possam estar passando por situações pelas quais ela já passou. E ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho da história dela. A Juliana fez direito, é advogada e deixou de exercer a profissão e construiu um novo sentido profissional na vida dela. Eu vou deixar a Juju contar. Juju, conta pra gente. Na verdade, foi a partir daí que eu construí algum sentido, porque não fazia sentido não tinha algum. antes. Não. Talvez eu até crie um problema em casa, mas eu tenho que contar 100% da história. Eu sempre inspirada no meu pai, quis fazer direito. Quando chegou bem na hora de escolher, eu falei, não é isso que eu quero. O lado criativo sempre pulsou aqui de alguma forma. Só que eu cogitei de fazer uma outra faculdade. Eu entendo, meu pai era advogado, primeira filha. Tinha uma vontade que eu fizesse também o direito, né? E eu acabei fazendo. Mas eu não me encaixava ali. Desde quando você percebeu que não era isso? Olha, no início, assim, primeiro semestre, eu ainda consegui fingir que aquilo me motivava. Mas logo depois começou a ficar cansativo, eu não tinha mais interesse, eu queria fazer outras coisas, aí eu tentava, forçava, pensei em desistir, mas aí também, não desiste, você já está fazendo. E trabalhei em outras áreas no meio do curso. Não relacionadas ao direito? Sim, sim. Por exemplo, Juju? Eu trabalhei em banco. Bem no início do curso, eu trabalhei numa empresa de comércio exterior. Na verdade, a pessoa, quando ela não sabe o que ela quer da vida, ela faz qualquer coisa que não seja o que ela está sendo, teoricamente, destinada a fazer, né? Então, qualquer coisa me divertia. Quando eu comecei a fazer estágio, eu vi que, definitivamente, o direito já não era bom para mim na teoria, que dirá na prática. Sei. A prática me frustrou completamente. Então, mas eu continuei. Você chegou a terminar a graduação em Direito? Sim, eu me formei. É até curioso, como que quando não é para ser, não é, e infelizmente eu acabei passando por... Ou felizmente, talvez eu tivesse que traçar todo esse percurso. Mas quando eu me formei, eu não me formei, porque eu não tinha feito a minha monografia, eu não estava nem um pouco interessada em estudar para a OAB, e eu tive um problema, inclusive, para poder colar grau. Eu colei grau com mandado judicial. Então, você não sabe? Só quando eu ainda estava no banco, me formei, eu ainda estava no banco. Então, eu não exercia a profissão imediatamente após o fim do curso. Eu me interessei pela área de marketing dentro do HSBC. O HSBC tinha um setor de marketing super premiado. Eu tinha contato com muitas pessoas da área de publicidade na época e eu tinha essas informações e eu comecei a pesquisar nas minhas horas vagas no banco, pela intranet, né? E vi que aquilo me interessava. Criatividade, sempre pulsou, né? Então, quando eu decidi que eu ia focar naquilo, que eu ia fazer uma pós em marketing, o banco ainda ajudava a custear. Falei, agora é isso aí, eu sou boa em marketing, eu vou fazer isso. Quando eu decidi que eu ia fazer a pós em marketing, eu precisava primeiro colar grau, né? Porque eu não tinha colado grau. Para fazer uma pós-graduação. Exatamente. Então eu falei, aí eu cheguei em casa toda feliz, falei, ótimo, agora eu vou fazer minha monografia e vou fazer uma pós em marketing. Aí minha mãe, com todo jeito, falou, minha filha, mas não seria bom você tirar a carteira do AB, você fez o curso. Aí eu acabei, né, me convencendo. Coincidiu que nesse meio tempo veio aquela crise de 2009, o
O HSBC fechou, eu não me lembro quantas agências, mas eu me lembro que foram mais de 100 pessoas demitidas. O critério óbvio era o tempo de casa, porque a rescisão era menor. E nessa leva eu fui embora. Aí eu acho que, na verdade, eu agradeço todos os dias por essa demissão, porque isso foi uma alavanca para você? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que agir. Né? No início até eu agi um pouco errado, mas do fato de achar que, tudo bem, eu fui para um outro trabalho só para ter um dinheiro, assim, digamos. Mas logo em seguida eu retomei e falei, não, peraí, então tem que fazer a prova da OAB, então tem que entregar a monografia, tem que formar e depois a pós. Ótimo, estava tudo lindo. Eu não tinha contato com o direito há mais ou menos uns 3 anos. Aí você imagina, e o contato nunca foi uma coisa íntima, né? Então, tão prazerosa. Só que eu tinha um objetivo, né? Eu queria fazer minha pós em marketing. Então, eu peguei todo o dia da minha rescisão, fiz o cálculo, falei, bom, eu preciso estudar 2 meses e já fiz. Ali vai para o meu estacionamento, aqui vai para minha alimentação. Sempre muito organizada, né, Juju? E aí, eu sei que assim, eu não teria nenhum real a mais depois que isso acabasse. Então eu precisava passar nessa prova da OAB, eu não tinha outra opção. E aí eu passei. Uma prova que é tão difícil, né? As pessoas que querem muito direito, elas acham essa prova. Tem gente que faz 5 vezes, 6 vezes, eu não, fiz uma vez só. E aí eu comecei a estudar para concurso, porque eu já tinha ficado 2 anos estudando, 2 meses, desculpa. 2 meses estudando, eu falei, bom, então o que me resta é estudar para concurso. Eu fiquei 4 anos estudando. Eu perdi completamente o meu objetivo da pós em marketing, mas era uma vida frustrante, porque eu sou enérgica, né? E eu passava horas e horas e horas sozinha, calada, lendo. Então, eu queria dar uma graça para aquela rotina. E esse bolo, ele existe há muitos anos, desde muito pequena. É uma receita de quem? É uma receita da minha avó, mas que foi completamente repaginada por mim. Ao longo dos anos, e quando virou um negócio, ela foi ainda mais repaginada. Certo. Mas eu tornei a receita mais leve e a cobertura realmente não me agradava. Eu não gostava de cobertura açucarada, cristalizada em cima do bolo. Eu gostava de cobertura cremosa. E isso aí foi desenvolvido antes do bolo ser o meu ofício, digamos assim. Então, eu sem ter interesse nenhum naquilo, eu fiquei ali pesquisando, testando, até o dia que eu falei, é isso. Quando eu estava estudando em casa, eu decidia parar tudo e ir pra cozinha fazer bolo. E aí vinha essa pulguinha atrás falando, não, faz pra vender o bolo. Eu falo que é como se fosse uma vozinha falando no meu ouvido. E aí eu chegava em casa, dizia, eu quero fazer o bolo só uma vez por semana, vou vender no cursinho. Não, você vai perder seu foco, seu objetivo. Eu entendo, é uma geração diferente, que preza por uma estabilidade. Então, no fundo era pro meu bem, né? Mas não era. Então, essa vontade de fazer bolo, ela veio por diversas vezes e o projeto era enfraquecido quando eu apresentava para minha família. Sendo que eu estava 100% dependente deles, né? Então, né, isso pesava mais ainda, sem dúvida. Muito. Então, chegou uma hora que eu vi que assim, que eu não queria aquilo, que eu não tinha o menor talento para aquilo. Internamente você sabia tudo isso já? Não, mas chegou uma hora que gritou. Pro interno, pro externo, para qualquer lugar que você quisesse, eu sabia falar. Falei, olha, tem 4 anos, eu já viajei esse sudeste inteiro, algumas cidades do sul, fiz concurso para tudo quanto é lado. E eu me dedicava, sabe? Não era uma coisa assim, eu... fingindo que estou estudando. Não, eu estudava muito, eu virava noite, fazia tudo o que tinha que fazer. Só que eu fazia uma prova e 1 mês depois eu fazia outra, eu não lembrava de mais nada, porque aquilo não me interessava. Né? Então, eu ficava revoltada com aquilo. Poxa, isso daí só tem 15 dias, eu não lembrava. Então era muito frustrante. Então eu me sentia muito incapaz. Isso era uma coisa que era muito... Enquanto isso eu via as pessoas próximas a mim, as minhas amigas, sendo promovidas, prosperando na vida,
E isso te deu mais força? Na verdade, isso não me deu nada, porque eu vibrava com elas, mas eu me sentia um pouco incapaz. Não era questão de ser inferior a elas, Sim. mas eu sentia que eu não tinha capacidade. E como eu não pensava em abrir o leque, não sei por que esses 4 anos de concurso, que eu tinha pensado em mudar de área lá atrás, né, do marketing. Sim. Eu não sei porquê, eu pensava que não tinha mais volta, que eu tinha que me resolver ali dentro da área do direito. E pensando nesse meu período do direito, na faculdade eu procurei todas as áreas, até iniciação científica eu tentei. Quer dizer, nada me interessava. Aí, de repente, eu forjei um interesse porque eu não tinha o que fazer durante um ano, eu tinha que permanecer naquilo. Não podia me formar, não podia fazer a pós, né? Então, eu bloqueei de novo, falei, não, agora eu tenho que passar, aí não ia. Olha como é engraçado, eu passei na prova do AB de primeira, porque eu tinha o objetivo de fazer uma coisa que me interessava. Isso. Agora, o objetivo que era passar no concurso, que eu ia ficar estacionada numa... Desculpa quem gosta, tá, gente? Eu acho que todo mundo tem talento pra tudo, mas não era pra mim. Então, assim, no meu caso, eu pensava, eu vou pro interior, vou ficar contando os dias pra ter férias. Não, ou pra ser transferida. Pro resto da vida, isso. Seja em Belo Horizonte, seja em qualquer lugar que eu tivesse. Eu ia contar os minutos pra acabar o expediente, os dias pra ter férias, os dias pro final de semana. E esses seriam os meus momentos felizes. Então, sem sentido pra você. Nenhum. Aí eu dei um grito de liberdade. Falei, eu não vou mais estudar. Não vou mais estudar. E nesse período, eu estava fazendo uma terapia que era por uma outra razão, mas que a terapeuta Denise, que eu sou eternamente grata, ela sabe disso, ela fez um trabalho de coach comigo. Ela viu que toda a minha frustração girava muito em torno disso. E ela fez... Eu, na verdade, eu queria fazer o bolo para dar uma alegria para minha vida. Sim. Eu nunca imaginei que eu pudesse viver de bolo de cenoura. E ela falou, não, vamos começar esse projeto, mas eu tinha que driblar minha mãe também. Mãe, desculpa outra vez. Mas ela fez todo um trabalho da gente convencer a minha mãe de que eu estava feliz com aquilo. E parece que tudo que eu não consegui no direito, aí eu lembro direitinho, eu fui pro centro da cidade, procurei uma embalagem, a forminha, eu uso essa forma já há muito tempo, que foi o meu primeiro formato, que é o formato em inglês, que foi uma forma que eu herdei do meu avô. Meu avô já faleceu já faz muito tempo, era um apaixonado por bolo de cenoura, e eu tenho essas formas há muitos anos também. Então, foi com essas formas, e ainda é o meu principal formato, que eu comecei. Eu tinha 3 forminhas dessa e foi assim que eu comecei. E aí você fazia... Uma vez por semana, era a proposta. Supostamente, a princípio, às sextas-feiras. Isso. Aí nessa época, o que eu fiz? Aí eu falei, eu não vou mais estudar. Eu cuidava do jurídico da imobiliária da minha mãe, a troco de subsistência, digamos assim. E tinha alguns clientes autônomos, mas isso não ia me levar a lugar algum. E aí eu fiz, com a ajuda da Denise, eu fiz a primeira fornada, 6 bolos. Fui para o prédio imobiliário da minha mãe, onde eu trabalhava, e ofereci nas salas, é um prédio pequeno. E aí algumas pessoas me deram incentivo, outras disseram, advogada agora quer virar boleira, sabe? Como um jeito muito, como é que eu vou dizer? Pejorativo. Eu lembro que eu voltei para a sala da minha mãe frustrada com essa pessoa que me disse isso, virou meu cliente depois. E eu falei, poxa, ela não, é assim mesmo, o outro te deu estímulo, então é isso mesmo. Assim, o começo dessa virada, principalmente quando não é a expectativa que as pessoas têm, que até hoje eu ouço, nossa, mas você é advogada, e as pessoas enchem a boca para dizer esse nome, né? Impressionante. Virou confeiteira. Falei, sou muito mais feliz. Eu não tenho o que dizer, assim, eu sou mais feliz, eu sou mais bem remunerada, eu sou independente. Vamos vir aqui pro presente. A gente vai voltar pro passado, que eu quero saber mais algumas coisas. Mas hoje, já tem um tempo, né, Juju? Você vive do Cenoura Bolos. Vivo.
Você tem um único produto que é o bolo de cenoura com variações de formatos. É o que eu sempre fiz bem, é o que sempre, toda vez que eu ia pra cozinha, eu pensava em fazer o bolo de cenoura. Quando algumas amigas se mudaram de Belo Horizonte, elas voltavam para BH e diziam, eu quero risoto, que também é famoso, mas hoje em dia é só interno, assim, só para os amigos e família, e quero bolo de cenoura. Então, assim, já era famoso entre os meus, assim, digamos. E aí, quando eu comecei a fazer, foi muito rápido, foi muito rápido. A ideia era fazer uma vez por semana, às sextas-feiras. Foram 2 semanas só fazendo às sextas-feiras. Cresceu muito rápido. Porque eu lembro que a minha irmã, ela ia viajar e eu e minha mãe viajamos com ela pro Rio. E aí a nossa viagem era no sábado. Na sexta, eu não queria fazer, porque eu falei, nossa, fazer mal, fazer um tanto de coisa, vou ter que fazer bolo ainda. Semana que vem eu faço. Mas eu tive encomenda já da primeira fornada. Dos 6 primeiros, eu já tinha 7. Então eu falei, não, vou fazer então, né? E aí eu já estava no Rio quando o meu telefone começou a tocar. Então, você só faz na sexta? Eu falei, olha, na verdade nem sexta eu vou fazer, porque eu tô viajando. Não, então você pode fazer na segunda, já que você não vai fazer na sexta, na próxima segunda? E aí não parou mais, né? E aí eu lembro que quando a minha mãe viu que começou a vender muito, ela falou, você não vai dar conta disso. Aí eu falei, resolve. Ou eu não vou conseguir viver disso, ou eu não vou dar conta. As duas coisas juntas não funcionam. Hoje, mamãe é a minha comercial número 1. Aonde ela vai, ela distribui bolo. Às vezes eu vejo mensagem pelo site, conheci sua mãe, não sei aonde e tal. Assim, realmente, porque na cabeça dela ela estava fazendo o melhor pra mim, claro. Assim, os pais ficam muito preocupados, né? Eu quero ver, tô curioso aqui, e eu tô chutando, né? Deixa eu pegar aqui a caixa. Ai, meu Deus, já! Se você não trouxe a forminha do seu avô, eu quero ver. Porque se não for isso, depois eu vou querer ver. Claro que é. Olha! Eu não sei quantos anos essa forma tem. Quantas dessas você tem hoje, Juju? Umas 20, 30. Continua sendo o formato mais... A verdade, até a mesma marca, só que assim... Sim, tá aqui a propaganda. Ela tá meio amassadinha aqui, né, já, porque assim, ela já veio assim pra mim, né? Mas hoje elas são mais finas, né? Não são tão resistentes como essa. E ela não tem essa viradinha, então eu sei quais são as do meu avô, porque as do meu avô tem essa viradinha aqui. Não tem isso mais? Não, ela é reta. Ela tem essa aqui, mas é reta, entendeu? Então eu sei direitinho. E assim, eu não quis deixar, por exemplo, eu comecei também usando uma batedeira que foi da minha avó. Mas logo ela queimou, porque ela não aguentou o tranco, né? Mas eu não quis tirar, porque eu poderia guardar como recordação, sendo que eu tenho tantas outras, né? Araraquara. Eu tenho tantas outras, mas eu não quis tirar, porque eu tenho essa recordação, porque meu avô era um alucinado por bolo de cenoura. Minha mãe, ela sempre fala, se o avô estivesse aqui... Ele chegou a provar uma versão... Não, meu avô morreu, tinha 7 anos. Então assim, mas minha mãe fala, se ele estivesse aqui, minha filha, você ia entupir ele de bolo de cenoura. E Juju, 2 coisas que eu quero saber antes da gente terminar esse bate-papo. Primeiro, como você vê o futuro do seu projeto, né? Você vai fazer 4 anos de cenoura. Projetos esse ano. Conta pra gente, então, se você puder antecipar um pouquinho. Não dá muito pra contar, sabe? Mas tem muita coisa, assim, muito projeto, muita coisa vai acontecer aí nesse ano de 2018. Inclusive, algumas coisas que não são boas. Na minha percepção, houve um crescimento grande de confeitarias, de pessoas em casa, produzindo produtos artesanais. Como que você vê essa disseminação no campo, no seu ramo, né? Nos bolos em si? É uma coisa que até me incomoda um pouco, não as pessoas fazerem bolo de jeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem que fazer o que gosta. Mas o que me incomoda é porque sempre que você... eu trabalho com confeitaria. Minha cunhada também mexe com isso, ou minha não sei o que mexe com isso. Isso me incomoda um pouco, por quê? Porque todo mundo sempre fez um bolinho em casa. Quando vem essa crise que a gente, né, que o país está passando, que é inegável,
com a perda dos empregos, obviamente as pessoas começam... O brasileiro tem o seu jeitinho, né? Uhum. Mas a pessoa tem que se sustentar. Não é simples assim, vou começar a fazer bolo também. Todo mundo pode, desde que a pessoa se sustente e transforme aquilo num negócio. Porque se ela fizer um bolinho aqui, um bolinho ali, ela vai fazer bolo, mas ela não vai ser uma pessoa que isso não uma profissionalização, né, você está dizendo? Por exemplo, quando eu comecei, eu fazia o bolo, as minhas medidas, elas eram baseadas em xícaras, quantidade de cenoura. E logo isso teve que mudar, porque eu tive que desenvolver toda uma logística para que a coisa funcionasse bem, né? Para que eu atendesse o cliente com o bolo mais semelhante possível, porque eu estou sujeita a variação aí de temperatura, muda a farinha, mas assim, eu preciso entregar a mesma experiência que a pessoa teve. Eu não posso entregar um bolo que me diz, hoje não tá legal, sabe? Então assim, a pessoa tem que se sustentar. Então quando você já está no mercado, no meu caso, há 4 anos, e que aí você fala, fulano também faz bolo. Todo mundo faz, eu fazia bolo com 7 anos de idade, entendeu? Mas você transforma aquilo na sua profissão, é diferente, sabe? Então você começa a transformar aquilo numa empresa, num negócio. Você tem uma designer que desenvolve campanhas, você investe em redes sociais, você tem um site, você tem um compromisso com o seu cliente. Não é simplesmente fazer bolo, sabe? Assim, continuo fazendo bolo com o maior amor do mundo, mas vai muito além disso. Eu quero, pra gente encerrar, ouvir de você, porque assim, você há 4 anos praticamente se tornou uma profissional, uma empresária que tem um negócio que envolve um produto específico, bolo de cenoura e tudo mais. E eu sei que para você fazer bolo de cenoura tem um significado muito maior. E esse quadro se chama Construindo Sentidos, e você conseguiu dar um novo sentido, na verdade, como você mesma falou no início, dar um sentido, né? Dar o sentido à sua vida profissional. Quando você entrega um bolo para uma pessoa, o que você está entregando ali para ela? O seu negócio hoje, no fim das contas, é o quê, na sua opinião? Qual que é o sentido dele? Olha, eu vejo muito além do que um bolo. Porque eu entrego primeiro que é feito com muito, muito amor, muito carinho. Eu amo, eu falo que as pessoas têm que ter um motivo para levantar da cama todos os dias. E eu acordo às vezes 4h30 da manhã, 3h30, dependendo do dia, com toda a disposição do mundo e faço com todo o carinho do planeta. Como eu ainda tenho muito controle sobre as situações, né? Então assim, eu tenho clientes que estão comigo desde o início, tem cliente que pediu na primeira semana e até hoje elas estão comigo. E tem cliente que ganha o bolo e fala, nossa, mas é o melhor bolo que eu já comi na minha vida. Isso é uma coisa importante de falar, vou ter que interromper um minuto para contar isso. Quando eu estava na área do direito, eu sentia que eu seria uma profissional medíocre pro resto da minha vida, porque eu já tinha tentado de tudo dentro daquela área e eu não tinha me encontrado em lugar algum. Então, eu nunca seria a tributarista, sei lá, qualquer área que fosse, entendeu? Referência. Eu não seria referência dentro dessa área. Isso me frustrava. E quando eu, sem perceber, virei referência em bolo de cenoura, o que eu já ouvi de o melhor bolo que eu já comi na minha vida, assim, sem modéstia, eu ouvi isso. E aí eu falei, gente, é tão gostoso, é tão melhor do que todo o resto, sabe? O retorno. Você entrega o bolo pra pessoa, muita gente não quer saber mais. Tem gente que fala, não, olha, eu nem provei ainda, mas a embalagem, o carinho é nítido com o que você faz. Então, o que eu entrego pra pessoa realmente assim, o que eu sei fazer de melhor na minha vida e o que eu me dedico, acho que boa parte dela, para que isso seja cada vez melhor. Mesmo sendo, pode parecer que é um bolo, uma receita, mas assim, eu tô sempre aprimorando essa receita. Você consegue se ver feliz como empresária neste ramo daqui a 10 anos? Sem dúvida. São muitos planos, sem dúvida, com certeza.
A cenourinha é um marco. Juju, eu queria encerrar te pedindo, porque eu acho assim, as pessoas se conectam com histórias e muitas pessoas como você passaram por uma graduação com a qual não se identificaram e estão dando outros sentidos à vida profissional. Você é um exemplo muito claro disso. Se você tivesse que deixar um conselho para uma pessoa que está passando por essa situação agora, nitidamente insatisfeita e que... É o meu? Acho Ai, que gente, sim. desculpa, eu tinha deixado ele... Ô, gente, se não fosse minha mãe, né? Me ama demais, pelo amor de Deus. Um conselho, um recado, uma sugestão que você, por ter passado pela experiência, poderia deixar para eles. Eu sei que quando a gente está nesse período, fica tudo um pouco nebuloso. Porque às vezes você não enxerga aonde está a saída, né, dessa situação. Mas sempre tem uma vozinha assim que fala, sabe? Como eu disse, tinha uma vozinha que me falava, intuição, Deus. O nome que a gente quiser energia, dar para isso, né, Juju? Sabe? Mas escute essa vozinha. Porque isso é igual treino de musculação. Quanto mais você faz, melhor você fica nisso. Eu digo assim, eu me esforcei muito, porque eu não sou nem administradora, nem confeiteira de formação, né? Não fiz gastronomia, mas eu me esforcei muito para buscar conteúdo técnico para construir as bases da minha empresa. Mas, sem sombra de dúvida, se eu não tivesse ouvido a minha intuição durante todo esse tempo, eu não estaria aqui. Eu não viveria disso. Sim. Né? E graças a Deus eu vivo bem e sou independente desde então, porque eu não era. Né? Então, ouça a sua intuição e por mais que as pessoas te desmotivem, por mais que as pessoas digam que você é louco, hoje tá mais fácil de entender, né? Porque é muito disseminado isso. Se você é chamado de louco, você é um empreendedor, né? Hoje já tem um pouco disso. Mas se você acredita no seu sonho, não deixe que ninguém se desmotive e vá atrás dele com toda a energia que você tiver. E escute sua intuição e corra atrás do seu sonho. E não se preocupe, porque assim, quem te chama de louco, quem acha que isso não vai dar em nada, depois eles vão achar bacana a sua história. No geral é bem isso que acontece. Depois as pessoas vão começar a te copiar, né? Então assim, é normal. Significa que deu certo. Funcionou. Né? Juju, eu quero te agradecer por ter vindo. Você sabe que eu admiro a sua história, admiro a sua coragem. A gente tem em certos aspectos, né, algumas coisas parecidas, né, de acreditar em algo que fez sentido pra gente e avançar mesmo com tropeços, mesmo com pedras no caminho que a gente vai encontrar sempre. Sempre, não pode desistir. Né? E gosto de ver essa energia que você tem, muito, sempre querendo melhorar o produto, sempre atenta, preocupada em aprimorar cada vez mais e certamente parte do seu sucesso tem a ver com esse cuidado e esse carinho que você tem com seus clientes, com o produto em si. Quero te agradecer, obrigado. Obrigada. Por ter aceito, por ter pelo vindo, convite, por ter compartilhado é uma honra. com a gente um pouquinho da sua história. E estamos deixando aqui seus contatos para que quem ainda não comeu o cenoura bolos, né, para os mais íntimos, assim, para a gente mais antigo, é bolo da Juju, que virou cenoura, mas é o bolo que a Juju... Eu trouxe um bolinho para você. E eu vou pegar daqui a pouquinho, e óbvio que eu não vou demorar muito a comer, né? Obrigado por ter vindo, ter compartilhado um pouquinho da sua história com a gente, porque eu acho que isso é muito importante para quem se identifica com um pouquinho da sua trajetória e está passando por um momento de transformação, de recomeço. Eu acho que a gente que tem coragem, que teve coragem, né, de fazer essa mudança, tem mais que obrigação de motivar, sabe? Eu sou uma constante motivadora de pessoas na rua. Não para deixar de fazer o direito, não para fazer bolo, mas para deixar de fazer o que não está feliz e buscar o que é feliz fazendo, entendeu? Porque as pessoas têm que entender que elas podem ter um retorno financeiro
do que elas gostam de fazer. Você tem que descobrir o que você gosta e a partir do que você gosta, você tem que descobrir como você vai ganhar dinheiro com isso. E a fórmula é simples, não tem tanta complicação. O que complica é o que a sociedade impõe, né? Então, assim, hoje é mais raro ouvir que eu sou louca, porque quem conhece sabe que deu certo. Mas ainda escuto e vou continuar escutando, morro de rir, porque eu tô tão feliz, tão... Insistiu, valeu a pena Com certeza. e novos projetos pela frente. Sim, sim. Pessoal, estamos encerrando mais uma entrevista. Continue nos acompanhando. Se você curtiu, se você gostou dessa entrevista, se você achar que isso é importante para outras pessoas ouvirem, compartilhem, Curte, comenta. deixem comentários, né, dúvidas, né? Certamente Claro. a Juju está à disposição Sim. para explicar, contar um pouquinho mais. Fiquem à vontade, tá bom? A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com muita frequência, a gente observa pessoas que, a princípio, escolheram um curso de graduação, mas que, eventualmente, não se identificaram com o curso e, ao longo do caminho, acabaram descobrindo que o que fazia mais sentido era uma outra trajetória profissional. Obviamente, essa não é uma tarefa simples, né? Dar um novo sentido, dar um novo rumo à atividade profissional, mas a entrevista que vocês acabaram de ver traz com muita clareza que percorrer outros caminhos é possível, é preciso coragem, é preciso persistência, mas fica a dúvida, fica a questão. Até quando você vai ficar fazendo algo que não faz mais sentido nenhum para você?